Tá com problema de junta, junta tudo e joga fora. Você tá mais crocante que o beiju da Dona Maria. E você parece que tá com plástico bolha por todo o seu corpo, que cada movimento que você faz é um estala-estala. Esse vídeo vai ser o óleo Singer para suas articulações. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Te Orienta, o canal que cuida da sua saúde e que hoje vai falar sobre articulações e o que fazer para cuidar delas. Então, deixa de economizar essa mão, já deixa um like aí, já se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, você está me agradecendo. Ângela, obrigada por estudar, por trazer conteúdo para mim. E você também está contribuindo com que esse vídeo chegue para mais pessoas que precisam desse conteúdo. Uma articulação é formada pelas extremidades de dois ou mais ossos. E dentro dessa articulação, a gente também pode ter ligamentos, ter estruturas periarticulares que envolvem a articulação, além dos músculos e tendões que passam por ela. E elas são as grandes responsáveis por permitir que a gente se locomova, que a gente ande, que a gente se abaixe, que a gente pegue algo na prateleira. São as grandes responsáveis por fazer com que eu consiga trazer minha mão até o meu rosto, porque se eu tivesse um único osso aqui, sem essa dobradiça do cotovelo, isso não seria possível. Tem articulações que não realizam movimentos? Tem. O exemplo mais clássico são as articulações da nossa calota craniana. Então a gente tem a junção de ossos aqui, que são unidos por articulações, mas que não se movimentam tão visivelmente como a gente vê um movimento de cotovelo, um movimento de ombro. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre essas articulações que se movimentam bastante, que são as articulações do joelho, quadril, ombro, cotovelo, punhos, tornozelos e assim por diante. Ângela, existem outras estruturas que fazem com que eu consiga me movimentar? Sim, que são os casos que eu já disse a vocês. Na articulação, por exemplo, a articulação do joelho, a gente tem ligamentos intraarticulares, tem ligamentos extraarticulares que vão conectar esses ossos. A gente tem tendões que são conectados aos músculos que estão relacionados com essa articulação. Além disso, tem sistema nervoso e outros sistemas que vão contribuir com o nosso movimento. Mas por que então as articulações são as bambambãs do movimento humano? Porque mesmo em pessoas que não conseguem se mover voluntariamente, elas são necessárias para conferir a capacidade de sentar, uma capacidade de passar do sentado para o deitado, a capacidade de tomar banho, de fazer as atividades de vida diária, mesmo que de forma passiva. Mas, como já diria o ditado, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, essas junções que nós temos no nosso corpo são as que sofrem as maiores consequências de um corpo que não se movimenta ou de um corpo que tem alguma disfunção de movimento. E isso é um problema porque a gente tem o hábito de ir ao dentista, de ir ao oftalmologista, de ir ao ginecologista, mas a gente não tem o hábito de ir ao fisioterapeuta avaliar como está o movimento do nosso corpo. Ou seja, a gente não tem o costume de preservar, de prevenir as lesões nas nossas articulações. I don't understand. Além disso, nós temos dois fatores que contribuem fortemente com que a gente desenvolva o risco de lesionar nossas articulações. São eles ou o excesso de peso, que vai sobrecarregar as nossas articulações, principalmente as articulações dos membros inferiores, como joelho, quadril e tornozelo, ou o nível de atividade física. E esse nível de atividade física a gente tem que ter bastante atenção, porque ele nem pode ser abaixo do nível e nem acima do nível. Então, o que é que acontece? Geralmente as pessoas estão ali numa vida sedentária, comportamento sedentário, sem atividade física, todo no comodismo. Isso prejudica as articulações? Prejudica. De repente dá um insight na cabeça da pessoa, que a pessoa diz, eu preciso me movimentar. Vê se isso já não aconteceu com você. Você passou por um período de sedentarismo, que você só vivia sentado, ia de carro para todo canto, sem ter uma vida física ativa. E aí, do nada, você diz, meu Deus, eu preciso emagrecer, eu preciso sair dessa monotonia, preciso me movimentar. E aí, do nada, você começa a correr, começa a andar de bicicleta, começa a pular corda. E aí é que tá o perigo, porque você sai de um nível de atividade física zero e vai praticar atividades físicas que requerem muito do seu corpo. E aí causa impacto nas suas articulações. Ah, Ângela, quer dizer que eu não posso fazer atividades físicas que causam impacto, como pular corda, como correr? Pode, mas para isso você tem que ter um corpo preparado para a demanda que você está oferecendo.
Porque aí esses dois fatores, tanto o excesso de peso quanto o nível de atividade física insatisfatório, vão contribuir, vão acelerar o desgaste natural das suas articulações. Como assim desgaste natural? Quando a gente nasce, que a gente se desenvolve, começa a engatinhar, começa a andar, correr, nossas articulações já estão sofrendo um desgastezinho natural do processo de estar em constante movimento, do processo de ficar contra a gravidade. É o mesmo processo que acontece nos nossos cabelos. Quando a gente é jovem, nosso cabelo está lá da cor natural, ou preto, ou castanho, ou loiro, está lá com a sua cor específica. Quando a gente vai envelhecendo, eles vão ficando brancos. É um processo totalmente natural. O que é que acelera esse processo? O que faz de repente você se olhar no espelho e encontrar um fiozinho de cabelo branco antes dos 30? Um estilo de vida moderno, o estresse, a necessidade de atender prazos. Isso tudo vai acelerar o surgimento de fios brancos no seu cabelo. A mesma coisa vai ser a questão da articulação. A gente tem esse desgaste natural do envelhecimento, mas nosso estilo de vida que favorece a obesidade, favorece ao comodismo, ao sedentarismo no geral, vai contribuir com o aceleramento desse desgaste. Ah, agora eu entendi! Ângela, desgaste. Que desgaste é esse? Desgaste de quê? O que é isso que você está falando? Você vai almoçar na casa da sua avó, ela preparou uma galinhada e aí você quer comer o melhor pedaço da galinha, que é o quê? A coxa. E aí, quando você está comendo a coxa, você repara que nas extremidades do osso daquela galinha tem um tecido branco que reveste aquelas pontas. O que é aquele tecido branco? É a cartilagem. A mesma coisa nós temos nas nossas articulações. É a mesma coisa do nosso joelho, do nosso quadril, nosso tornozelo. E aquele tipo de tecido, ele é responsável por dar forma e sustentação em alguns locais do corpo e também por recobrir as extremidades ósseas das articulações para prevenir que haja atrito entre os ossos. E esse tecido, ele é nutrido por um líquido chamado líquido sinovial, que é como se fosse o óleo Singer do nosso corpo. O que o óleo Singer é para as máquinas e para as dobradiças das portas, o líquido sinovial é para as nossas articulações. Então, se você quer cuidar das suas articulações, você precisa diminuir o excesso de peso, entrar numa faixa de peso apropriada para a sua altura e também começar a se movimentar, praticar atividades físicas de baixo impacto. Quais atividades físicas são essas? Natação, a própria caminhada, uma prática de pilates. Porque aí quando você movimenta as articulações de forma adequada, você informa para o seu corpo que você está precisando de líquido sinovial, está precisando do óleozinho nas articulações. E aí ele produz mais e nutre as suas articulações. Se você fica parado, se você fica no comodismo, no sedentarismo, o seu corpo entende. Essa pessoa não precisa se movimentar, essa articulação aí tá tranquila, ela vai ficar aí imóvel. E aí passa a diminuir o processo, a produção desse líquido sinovial. Presta atenção, é muito importante também você fortalecer a musculatura, porque a musculatura vai proteger as suas articulações, vai diminuir esse impacto durante as atividades. Então, se você é totalmente sedentário e inicia a prática da atividade física, você já vai estar perdendo peso, movimentando suas articulações, estimulando a produção de líquido sinovial e fortalecendo sua musculatura. Olha só que maravilha! Agora, se você já é adepto de uma musculação, de uma academia ou qualquer outra atividade, você já está nessa rotina e precisa cuidar das suas articulações, eu sugiro que você faça um check-up com um fisioterapeuta da sua cidade, que você confie, porque aí ele vai identificar os possíveis riscos de lesão, identificar se você tem disfunções de movimentos, e isso é muito importante para prevenir lesão, porque depois que esse processo está acelerado, é difícil de reverter. É isso, meu povo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de curtir, comentar. Um beijo, te vejo mais saudável no próximo vídeo.